O que é Deus etimologicamente, epistemologicamente e ontologicamente? Você quer beber uma água para responder essa pergunta da Poliana? Que essa é grande. Eu lembrei do meu seminário, da minha ordenação do concílio, né? A primeira pergunta que o pastor faz é quem é Deus. Quem é Deus, exatamente. Assim, Não é uma pergunta fácil, não, né? Não é uma pergunta fácil. Bom, etimologia, eu quero resumir a resposta num texto bíblico, mas é claro, a partir de uma abordagem, me permitam os exegetas de plantão, uma abordagem exegética filosófica. Em primeiro lugar, entender que essas três realidades sobre Deus, elas estão unidas. Apesar da filosofia e da teologia tentar dividi-la, uma coisa se conecta à outra. Compreender Deus ontologicamente significa compreender Deus epistemologicamente. Então, há um texto bíblico em João que é muito significativo para mim, para tentar nos mostrar essa ideia do Deus que se revela, né? E a gente já fala de epistemologia, um Deus que quer ser conhecido, que quer se manifestar ao seu povo, que é o encontro de Natanael com Jesus. Filipe fala de Jesus para Natanael, né? Natanael, olha, o prometido do Antigo Testamento, o Messias chegou, é Jesus de Nazaré. E aí Natanael diz, com um olhar cético, um olhar de filosofia cética, como assim? O Messias vai vir do interior, sem importância familiar, econômica, né? Bom, aí a linguagem de Filipe cessa, ele não já tem mais argumentos para demonstrar Jesus sendo o Messias. E aí ele recorre a uma outra forma de compreensão, a uma outra epistemologia. Já que a linguagem se esgotou, vamos para uma experiência supralinguística. Filipe diz para ele, bom, Natanael, então vem ver, veja você mesmo, né? Eu acredito Natanael indo a Jesus, tentando pensar muitas perguntas, para tentar provar se ele realmente é o Messias ou mais um charlatão. E é interessante que Natanael, ao chegar, ele nem fala nada. Jesus já se apresenta e já se apresenta demonstrando que conhece Natanael, dizendo, olha aí um israelita em quem não há fingimento. Natanael se assusta, como assim o senhor me conhece? E Jesus diz, bom, eu te vi desde quando você estava lá conversando com Filipe debaixo de uma árvore. Então, Jesus surpreende, né, demonstrando a sua onisciência a Natanael, e essa experiência genuína com Deus encarnado fez Natanael emitir uma sentença, que aí eu quero responder a sua pergunta com essa sentença. Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, há uma afirmação em Natanael que demonstra as perspectivas da realidade do ser de Deus, que é muito interessante, né? Que é manifestada em Jesus. Ao chamá-lo de Rabi, Natanael, de algum modo, está reconhecendo Jesus como aquele que detém todo o conhecimento. Quem é o Rabi? É o mestre, é o que tem o saber, né? Então, de algum modo, Natanael está dizendo, eu compreendi o Deus a partir de Jesus por esse conhecimento que ele me deu, revelado. Isso é epistemologicamente responder Deus, ou pensar quem Deus é. Deus é esse que se revela, que se manifesta. Não há outra forma de conhecer Deus a não ser por uma iniciativa dele próprio. E quando isso acontece, nós conhecemos ontologicamente quem Deus é, a sua essência, né? Quando a gente fala da ontologia de Deus ou de quem ele é, a gente lembra dos atributos de Deus, do seu poder, do seu amor, da justiça, que na verdade é parte dele, não é algo que está nele apenas, mas é parte da sua essência. Quando Natanael diz que Jesus é o Filho de Deus, ele tem uma percepção ontológica de Deus. Ele entende quem Deus é de verdade, na sua essência, no seu ser. E isso traz uma perspectiva também moral, né? Tu és o rei de Israel. O que o rei faz? O rei estabelece uma forma de governo, uma forma de comportamento para o seu povo, e requer subordinação, requer obediência.
Então, essa compreensão de quem Deus é afeta todas as dimensões humanas, a nossa dimensão ética, a nossa dimensão epistemológica, ou seja, o que nós conhecemos sobre quem Deus é, afeta a nossa percepção ontológica de Deus, a própria etimologia, né? Agora, para Natanael, Jesus não é só mais o Messias, mas ele é muito mais que isso. Então, o nome Deus representa muito mais agora para ele. Então, isso é algo que nós também precisamos ter enquanto cristãos. Esse conhecimento abrangente de quem Deus é, não a partir de nós mesmos, mas fruto da própria manifestação graciosa e revelacional de Deus, que muda toda a nossa perspectiva ontológica, epistemológica, moral, ética, né? Então, Deus se manifesta desse modo para os seus. Tudo por meio da revelação. Um livrinho bom também que aborda essa, pelo menos uma triangulação também das disciplinas e com Deus, é o Deus que se revela, do Schaeffer, né? Ele fala da epistemologia, da moralidade, da metafísica, e ele vai falar, aquele livro ali, ele é subestimado, na minha opinião, porque o Schaeffer tinha esse trabalho, né, de deixar a coisa muito mais simples, muito mais palatável para as pessoas, e o pessoal achava que ele dava grandes saltos, né, que ele não era preciso, porque ele não era um acadêmico, ele era um pastor e um evangelista, como ele gostaria de se chamar. Mas naquele livro ali tem grandes respostas de como a revelação e como a origem na trindade é necessária para a gente poder compreender toda a realidade, a moralidade humana e o próprio Deus, né? Então tem coisas muito preciosas ali, é uma boa porta de entrada para continuar essa discussão.